O sistema UIDIT Quadro, ele veio com uma série de inovações em relação ao sistema UIDIT Egg. Hoje a gente tem basicamente 5 módulos de aplicação no menu de operação do equipamento que nos permitem fazer o quê? Aplicação em área total. É uma possibilidade de utilizar as válvulas PWM para fazer a pulverização convencional, ou seja, em toda a área da minha lavoura. Quais são os benefícios de fazer a aplicação em área total com o UIDIT? Eu não tenho variação da pressão de pulverização, a abertura do meu leque ela é sempre constante e o meu tamanho de gota vai ser sempre constante. Então, independente das variações de velocidade que o pulverizador tiver na área, a dose vai ser sempre a ideal, mantendo o tamanho de gota e o padrão de abertura do leque. O outro modo de operação é o localizado. O localizado ele pode ser localizado simples ou localizado com PWM. Quais são as diferenças? No localizado simples, o meu bico de pulverização ele vai abrir quando estiver sobre alguma planta e fechar no momento que ele passar sobre essa planta. Na aplicação localizada com PWM, o meu bico de pulverização vai abrir sobre as plantas e fechar após ela. No entanto, ele vai controlar a dose durante esse período em que ele está aberto. Ou seja, se eu estiver andando a 18 km por hora ou a 25 km por hora, a quantidade de produto que as plantas vão receber vai ser a mesma. O bico vai fazer esse ajuste via pulverização PWM. Se eu estiver aplicando com a pulverização localizada simples, eu não tenho esse ajuste de dosagem. Então, o ideal seria se deslocar sempre na mesma velocidade de operação. Como o equipamento tem a possibilidade de uso das válvulas PWM, o que se usa com mais frequência é a aplicação localizada PWM. Bom, outro modo de operação do sistema UIDIT é o modo Dual. E o que quer dizer o modo Dual? É um modo em que eu posso fazer 2 taxas de aplicação ao mesmo tempo, na mesma operação. E como isso é possível? Devido à ação das válvulas PWM, ou seja, dos meus controladores de vazão que estão em cada um dos bicos do pulverizador. Vamos supor que eu queira aplicar uma taxa em área total, supostamente 30 litros por hectare. E eu quero aplicar uma taxa um pouco maior sobre as plantas que estão na minha área, 70 litros por hectare. Então o modo Dual pode ser setado dessa maneira, 2 taxas, 30 e 70. 30 litros vai ser aplicado em área total e quando eu detectar alguma planta, ele vai para 70 litros por hectare. Então se eu aplicar sobre palha, solo, algum lugar onde não tem a planta, a dose vai ser de 30 litros por hectare. E sobre as plantas, a dose vai ser de 70 litros por hectare. Isso pode ser utilizado em qual condição? Uma condição onde eu tenho várias sementeiras, um monte de gramínea nascendo, que ainda estão muito pequenas ou eventualmente nem germinaram ainda. E eu preciso atingir também essas plantas, mas uma dose reduzida é suficiente para combater essas plantas. Por outro lado, eu tenho que combater plantas maiores que já estão entoceradas, um capim amargoso, um capim pé de galinha, algo nesse sentido, que eu tenho que colocar uma dose maior desse produto para combater essa planta que já está estabelecida ali. Então eu uso o modo Dual para fazer essa aplicação. Então eu posso me deslocar independente da velocidade de operação que eu vou estar fazendo na minha área, ele vai garantir que vai cair 30 litros por hectare, o equivalente a 30 litros por hectare em área total, onde não detecta a planta, e 70 litros por hectare aonde detecta a planta. Esse valor de 30 e 70 foram um exemplo, eu posso setar o valor que eu quiser aqui no monitor. Lógico, há uma faixa de operação para cada bico, especificamente, para cada tipo de bico, mas tem uma margem bem grande para que o operador possa trabalhar e o produtor possa trabalhar essa margem e se adequar à sua realidade.
Além dos modos de operação já citados, a gente ainda tem o modo de aplicação verde sobre verde. O que seria esse verde sobre verde? Em termos simples, é uma redução da sensibilidade do sensor. Então eu vou detectar somente plantas maiores, não é uma diferenciação de espécies, é somente a detecção de plantas maiores, com um volume de clorofila, um volume de biomassa maior em relação às outras plantas. Isso pode ser utilizado quando? Principalmente depois do plantio, da semeadura, em que a planta ainda está se estabelecendo, houve a germinação, em estágios na soja, vamos citar estágio V1 até V2, no milho da mesma maneira. Então, quando a planta ainda está bem pequena, a cultura de interesse econômico, no caso o milho ou a soja, ainda está pequena e eu tenho touceiras, tenho plantas daninhas grandes na minha área que porventura não foram combatidas antes da semeadura, eu posso entrar com esse modo de aplicação verde sobre verde, que seria basicamente uma redução da sensibilidade do sensor para detectar somente aquilo que é maior na minha área. De novo, não é uma diferenciação de espécies, mas é mais uma das ferramentas que o produtor pode utilizar para o manejo das plantas daninhas na área dele.